Salve, salve, galerinha do oitavo ano. Nós vamos começar a aula dessa semana dando uma corrigida nos exercícios deixados no Em Casa, da página 245, tá bom? Então, essa é a melhor maneira da gente resgatar nossos assuntos, dando uma revisadinha, tá? E quem sabe até mesmo aprofundando alguns assuntos. E claro, se você tiver alguma dúvida na resolução desses exercícios, anote aí e me traga na quinta-feira na nossa aula que vai ser ao vivo, ok? O exercício 1. Consulte seu desenho da atividade experimental 1, da página 235, e refaça o esquema em seu caderno indicando a que corresponde em nosso corpo cada parte desse modelo. Lembra que eu pedi para vocês fazerem um modelinho didático com uma garrafa, caninhos e bexiga? Então, ele quer que você faça a análise desse desenho comparando com o corpo humano. Então, eu trouxe para vocês, uma figurinha que eu consegui achar na internet que ele mostra essas regiões bem divididas. Então, você tem a entrada do ar lá em cima, que no seu modelo didático é um caninho, mas aqui, se a gente corresponder ao corpo humano, seria o nariz. Logo dentro, abaixo da tampinha, você teria o caninho correspondente à faringe, seguido da laringe, laringe onde tem as pregas vocais. A laringe desce e tem aquela formação ali da traqueia. Veja que é tudo o mesmo cano, porém está dividido para comparar com o corpo humano, tá? A traqueia se divide em duas ramificações, conhecidas como brônquios, e as bexiguinhas penduradas nos brônquios equivalem aos pulmões. E super importante, galera, não se esqueça que a bexiga de baixo, que auxilia no movimento respiratório, é o diafragma. Esse modelo didático é muito importante você ter. Se você não conseguiu fazer ainda, dá tempo e me avise se está saindo alguma dificuldade aí, tá bom? Só um adendo, galera, não se esqueça que os brônquios estão na parte externa, não entraram nos pulmões. Quando eles entram nos pulmões, eles recebem o nome de bronquíolo daí. Beleza, moçadinha? Aí é a resposta do exercício número 1. Pulando ali agora para o exercício 2, aquele da tabelinha. Veja bem. O quadro abaixo mostra a porcentagem de concentração de alguns gases no ar atmosférico e no ar expirado. Analise as afirmações e responda. Bem, pessoal, você tem três gases ali, O nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. Aí você tem os valores para ar atmosférico e em seguida você tem o ar expirado. A letra A fala assim: qual é a importância de colocar os valores do ar atmosférico no quadro? Bem, essa taxa, esses valores que eles passaram ali, a resposta fica melhor assim, ó, galera. Se você colocar assim, eles servem para você fazer a comparação das mudanças que ocorrem no pulmão. Porque o ar atmosférico é aquele que entra e o ar expirado é o que saiu do seu corpo. Então, dá uma olhadinha nessa tabela e compare os valores, tá? Bem, uma vez que a gente está comparando, a gente pode ir para a questão B da número 2. Pessoas, sugira uma hipótese que explique esses dados. Bem, moçadinha, olha ali, o nitrogênio não tem alteração, uma vez que ele não é absorvido pelo corpo. O oxigênio, ele entrou com uma taxa de 20,8 e saiu com 15,7. Então significa que o oxigênio foi um pouco absorvido. E o gás carbônico entrou bem baixinho ali, 0,04 e saiu 3,6%. Por que aconteceu isso com o gás carbônico? Porque o gás carbônico foi produzido. Então, o nitrogênio não é absorvido, o oxigênio é absorvido e o CO2 é produzido. Essa é a resposta da B. Belezinha, galerinha? Dá uma olhadinha aí, se tiver alguma dúvida, por favor, me avise. Bora lá, galera! Exercício número 3. O uso coloquial da palavra respiração pode significar duas coisas diferentes no contexto do corpo humano. Explique os diferentes usos dessa palavra. Pessoal,
respirar pode ter dois conceitos, né? Aquele mais comum que a gente achava que respiração era apenas a entrada e a saída de ar, né? O processo da inspiração e o processo da expiração. A entrada e a saída de ar do seu corpo nós chamamos de ventilação pulmonar. Agora, o outro significado que a palavra respiração pode ter é a respiração celular, galera, aquela respiração que acontece dentro da célula. Essa respiração celular, ela equivale à transformação da molécula de glicose e oxigênio. Então a respostinha da 3 é ventilação pulmonar, entrada e saída de ar, inspiração e expiração. E respiração celular, que é justamente a transformação da molécula de glicose e oxigênio, tá? Meio óbvio porque ela acontece dentro da célula. Valeu, moçada? Exercícios em dia aí, hein? Qualquer coisa, anota uma dúvida e me traga, por favor. E agora, seguindo com a apostila na página 246, nós vamos entrar no módulo 7, o sistema cardiovascular, circulação. Pessoal, antes da gente abordar esse tema que é bem complexo e bem interessante da gente estudar, vocês precisam ter em mente o seguinte. Quando nós dividimos o nosso estudo em sistemas, a divisão ocorre para facilitar a maneira do aprendizado. Mas a gente sabe que não é possível, biologicamente, você separar os sistemas. Os sistemas são todos interligados, como, por exemplo, o seu pulmão com o sistema cardio, o seu sistema digestório com o seu intestino para o sistema cardio, a maneira que o seu sistema nervoso age numa situação, passando informações para o seu sistema muscular e esquelético. Então, por mais que a gente vá em módulos separando esses sistemas, você tem que ver que eles são interdependentes. Então, no nosso próximo slide agora, eu vou mostrar para vocês como que eles estão interligados e você indiretamente já estudou isso aí, tá bom? Então, seguindo em frente aqui. Vamos lá então, moçada, como que esses sistemas são integrados e interligados? Bem, na sua imagem à esquerda, você tem um sistema circulatório, um sistema cardiovascular. Na figurinha do meio ali, você tem o teu sistema digestivo e à direita você tem o sistema respiratório. De que maneira esses sistemas são interligados? Pensa comigo assim. Quando você se alimenta, tá? Lembra? Boca, estômago, intestino delgado, enzimas, intestino grosso. Você tem uma porção do seu sistema digestório que tem as vilosidades lá no intestino delgado. Essas vilosidades são aquelas dobrinhas. Bem, uma vez nessas dobrinhas você tem células que as formam, pois é um tecido. E essas células têm as microvilosidades. Analisando a microvilosidade aqui na figura de baixo à direita, você pode ver que ela tem vasos sanguíneos lá dentro, ali escrito como rede de capilares. Pois bem, essa rede de capilar, ela vai absorver os nutrientes dos seus alimentos que foram totalmente desintegrados. E uma vez que eles absorvem isso, eles vão espalhar pelo seu corpo, pelo sistema circulatório, para nutrir cada célula em cada cantinho do seu corpo. Então, nesse caso, o sistema digestório, através das microvilosidades, auxilia na distribuição de nutrientes. Então, os vasos ali dentro vão fornecer isso aí. Mas, Couto, e o sistema respiratório, como que fica nessa? Pessoas, você viu comigo que quando você respira, o ar entra e ele chega na última porção do seu sistema respiratório, que são os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares ocorre a troca gasosa. O oxigênio pelo CO2, o oxigênio entra no seu corpo e aí ele é espalhado pelo sangue. Então veja que importante é o sangue. Ele vai espalhar os nutrientes que vieram lá do teu sistema digestório, lá das microvilosidades, das células intestinais, e também vai levar o oxigênio e trazer o CO2 para essa
perfeita sincronia para esse perfeito funcionamento da máquina que é o seu corpo. Então, sempre estudaremos separadinhos, mas lá no fundo nós sabemos que todos são dependentes. Você não vai ver nenhum sistema digestório andando sozinho por aí, né? Ele vai precisar dos outros para poder ter essa função, beleza? Essa é a integração entre os sistemas. Falando um pouquinho agora sobre os caminhos do sangue. Pessoal, aqui embaixo você está olhando uma imagem bem básica de um sistema circulatório. Nele você vê central, o grande, famoso e importante órgão chamado coração, que é um órgão totalmente muscular, tá bom? Aí você vê veias e artérias. Bem, a função do coração é justamente impulsionar o sangue para todo o corpo. Esse sangue é impulsionado dentro dos vasos sanguíneos. O que são vasos sanguíneos? São esses caninhos, que podem ser veias, capilares, que na nossa figura não está mostrado, que são bem pequenininhos, e as artérias. Sendo assim, as artérias têm a função de levar o sangue do coração para o corpo. E o sangue flui ali numa pressão altíssima, galera. Por isso que as artérias são muito internas. Elas são fortes, são resistentes, tem uma musculatura bem espessa, tá? E ela é bem elástica. E as veias irão trazer esse sangue do corpo para o coração. Então pensa comigo aqui, ó. Coração, o sangue chega por veia e sai por artéria. É assim que funciona. Moçadinha, peguei para vocês uma imagem ali da sua apostila, tá? Da página 247, que traz uma comparação bem interessante sobre veias e artérias. Lembra? O sangue chega no coração por veia e sai por artéria. Uma vez que o sangue sai sob alta pressão, você repare o desenho aqui mais vermelhinho da artéria. Ela é muito mais reforçada. Ela tem que aguentar a pressão da saída do sangue do coração, pois o coração tem uma pressão para isso. À sua direita, em azul, você está vendo a veia, tá? Aveia, meu Deus, aveia quaker, bora lá. Esta veia, ela tem a função de levar o sangue do seu corpo para o coração. Se você reparar, dentro desta veia, ali em cima, você tem válvulas, tá bom? Tá vendo o desenho ali em cima? Válvulas abertas. Quando o sangue é levado, por ação da gravidade, ele pode voltar no seu corpo. Então, aquelas válvulas, elas se fecham, tá? Então, pessoas que têm problema de circulação, às vezes a válvula pode ter probleminhas e o sangue fica meio parado ali, ocasionando uns inchaços. Mas é interessante neste desenho você reparar ali no centro, que você está vendo ali, ó, um vaso sanguíneo, o gás carbônico e o gás oxigênio e as excretas. Ele está mostrando aonde que estão acontecendo essas trocas, que é na região central, que nós chamamos de capilares. Ou seja, quando acaba uma artéria e começa uma pequena veia, ou chamado vênula, né? Nós temos os capilares. E é nos capilares que tem essa troca gasosa, essa troca de nutrientes, tudo para o funcionamento perfeito do seu corpo, ok? E para finalizar esse papo de hoje, galerinha, eu vou concluir o assunto falando dessa sequência de vasos sanguíneos. Então você sabe que as artérias levam o sangue do coração para o corpo. Essas artérias, à medida que vão se afastando do coração, elas ficam menores. Nós chamamos elas de arteríolas. Tá? Não deixam de ser artérias, porém menores. Essas arteríolas vão ficando menores e menores até serem nomeadas de capilares. Galera, para você ter noção do tamanho, do diâmetro de um capilar, às vezes só passa uma hemácia por vez dentro deles, de tão fininhos. Hemácia é uma célula do sangue, galera. Imagine um caninho, um vaso sanguíneo tão pequenininho que só passa uma célula por vez. Nesses capilares vão acontecer as trocas gasosas, né? Obtenção de excretas, etc. E aí eles precisam levar todos esses produtos de volta ao coração. Então eles vão por vênulas, que são porções menores das veias. Bem, esse é o caminho. Então você vai ter o sangue sendo percorrido, né? O sangue sendo levado por essa sequência aí.
Vale falar sobre as veias, uma vez que elas têm essa função importantíssima de levar o sangue de volta para o coração, que dentro delas você tem as válvulas. Basta você olhar na sua página 248. Essas válvulas, moçadinha, elas levam o sangue, tá? Quando, porventura, por motivo de gravidade, o sangue tende a descer no caninho, conforme está no nosso desenho, essas válvulas se fecham e não deixam que o sangue fique paradinho, galera. Então, quando você se movimenta, por exemplo, você vai andar, os seus músculos apertam as veias e auxiliam a levar o sangue para o coração. Olha que trabalho complexo que está acontecendo a todo instante no seu corpo. Então, moçadinha, nós finalizamos o nosso encontro aqui. Existem exercícios na nossa apostila, se você quiser dar uma olhadinha neles, tá? Mas vamos deixar para esmiuçá-los melhor depois. Se você quiser adiantar apenas um exercício, eu deixo você fazer a atividade 1 e 2 da página 250, tá bom, moçadinha? Anotem suas dúvidas, quinta-feira nós detonamos isso aí, tá bom? Bons estudos, abraços para vocês e todos os integrantes da sua família. Pratiquem o distanciamento social, usem máscara, álcool em gel. Galera, estamos num momento bem delicado dessa pandemia, tá? E cada um fazendo a sua parte vai fazer com que o todo tenha sucesso, tá bom? Abraços do Couto para todos vocês. Tchau!